Ah, Jesus. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui. Aleluia. Sem Jesus não dá. Obviamente, Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Do nome dEle. Obviamente, Ele está aqui. Ele está em cada um que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas eu estou falando aqui da presença poderosa do Senhor, atuante em nós, porque encontra um povo de coração aberto, um povo sedento, um povo com fome, um povo que quer ouvir o recado do Senhor para andar nele, para cumprir. E esse é o sentido da minha oração agora, Senhor, em nome de Jesus, sem a tua presença de poder, sem a tua unção poderosa. Nós fazemos um culto, sim, prestamos louvor ao Senhor, o Senhor recebe, eu sei, mas a tua palavra tem que produzir um impacto em nossas vidas, tem que produzir diferença em nós. E é isso que nós buscamos agora, nesse momento de palavra, que o Senhor atue poderosamente em nós, em mim que estou falando, e também em cada um que estará ouvindo, Pai, para que haja poder e haja fruto nesta reunião desta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não pedi isso e Ele está mostrando isso. Acho que eu errei onde bati aqui. Paz, perdão, propósito e poder. Lembram-se de 1 Pedro 2,9? Somos feitos um povo especial para Deus, a fim de proclamarmos as virtudes de Jesus. E 1 João 1,3, o que ele transmitiu desde o começo é o que nós temos visto e o que temos ouvido, nós anunciamos. E Atos 1,8, e sereis minhas testemunhas. E nós falamos especificamente de uma mensagem que consta de um livrinho muito precioso para mim, que abriu muitos caminhos para mim como ensinador da palavra, chamado A Singularidade de Jesus. Isso quer dizer que Jesus é singular. Quando se diz que Jesus é singular, diz que não há plural de Jesuses. É uma pessoa só, na história, que teve esta missão e este papel diante da humanidade. Então, esse livrinho procura mostrar como Jesus é singular. Quando você diz é o único Salvador, é o único Senhor. Essa é a singularidade dele. É uma pessoa singular, aleluia. E nós falamos sobre a paz com Deus e a paz de Deus. Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E Filipenses 4, fazei tudo conhecido do Senhor pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração. Aleluia. O perdão, só Jesus concede o perdão. E o perdão é realmente tudo aquilo que o homem precisa. Lembram que eu falei daquele que foi descido do telhado num leito porque ele não podia andar. E ele queria, obviamente, os seus amigos queriam que ele passasse a andar. Eles queriam que Jesus pudesse fazer isso. E quando Jesus abre a boca para falar com ele, vem falar, estão perdoados os teus pecados. Realmente, eu não sei como ele se sentiu. Eu queria andar. Você vem falar de pecado. Vamos tratar disso depois, quando eu for para a igreja. Mas não, era realmente aquilo que perturbava a vida daquela pessoa e aquilo que precisava ser removido. E Jesus demonstrou isso, primeiro que ele tinha poder para fazer, e também que era aquilo que perturbava, porque ele declarou o perdão e depois disse, bom, agora você levanta. E não só levanta e anda,
mas ainda fazia aquilo que ele nunca pôde fazer, que é carregar a própria cama. Ele dispensou os 4, ficaram desempregados, porque agora ele podia carregar o seu leito. O perdão implica arrependimento, e aquele que chega a Jesus, embora seja convidado, aceita Jesus no teu coração. Parece que é uma coisa que está te oferecendo, por favor, recebe. Não te custa nada. Não é esse o sentido. Se alguém vai buscar Jesus para ser perdoado dos seus pecados, é porque primeiro ele reconhece que tem que ser perdoado. E segundo, também ele sabe que se não for perdoado, está condenado a uma coisa terrível, a um destino totalmente terrível, e que ele não pode mudar. Então, quando nós anunciamos Jesus, porque esse livrinho eu recomendei para que nós ensinemos pessoas através deles, pessoas novas na fé, pessoas que chegam a Jesus, nós precisamos anunciar, quando anunciamos Jesus, precisamos enfatizar a necessidade da mudança. Mas nós não vamos jogar peso na pessoa. Você precisa largar o cigarro, você precisa parar de beber, você precisa de não sei o quê. Não, a gente vai dizer, você precisa mudar, mas aqui está o poder para que você mude. Jesus não te manda mudar e deixa o assunto com você. Ele fez o que era necessário para que eu e você pudéssemos mudar aquilo que precisa ser mudado na vida. E esse é o Evangelho, por isso é boa nova. Não ficou ao encargo do homem, ele se esforçar para conseguir algo que ele não poderia fazer. Mas o Senhor Jesus fez esta obra, a completou, a consumou na cruz, de modo que agora aquele que crê no Senhor tem que receber também essa mensagem. Você pode ser liberto. Mas ele não é liberto imediata e automaticamente. Até poderia ser. E muitas vezes acontece isso com pessoas. Depende muito do gênero de fé que a pessoa está tendo quando está declarando Jesus como seu Salvador. E muitas vezes aquela noção que ele tem é incompleta. O Senhor vai acabar completando, porque ele começa uma obra com a pessoa e depois a pessoa começa a vir à igreja ou a algum lugar de reunião onde a palavra é pregada, e ele vai completando o quadro na sua mente do que é a total obra de Jesus, e ele vai começando a se apropriar mais de todas as promessas que estão envolvidas. É normal. Um bebezinho em Cristo sabe pouco, mas quando ele começa a crescer, começa a ficar mais esperto, como os nossos filhinhos sempre ficaram, né? E como você também ficou mais espertinho depois que você começou a crescer. Hoje vamos tratar do propósito, o terceiro P. Eu quero que a gente leia Colossenses 1, 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16. Está falando de Jesus. Depois de falar da libertação do império das trevas e do transporte para o reino de Jesus, o Filho do seu amor, em quem temos a redenção ou a remissão ou o perdão dos pecados, diz a respeito do Filho Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, ou nele, no Filho, porque Jesus ganhou, o Filho ganhou esse nome quando nasceu filho de uma mulher neste planeta. Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, quer potestades. Agora presta atenção, tudo foi criado por meio dele. É interessante que este culto começou com um testemunho, onde uma criança, pelo que aprendeu lá em cima, teimou na sua escola com amiguinhos que Jesus fez as coisas. E era o versículo que iniciava essa palavra hoje. Falaram de coincidências na igreja, na pregação. Leu
leu o texto e alguém foi lá e falou do mesmo texto, e o outro pregou no outro lugar o mesmo texto. O Espírito Santo continua agindo. Tudo foi criado por meio do Filho. Em outro lugar, fala que nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo, tudo. Mas não termina aí a frase. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga essa palavra de 4 letras. Para. Preposição. Há uma finalidade, há um propósito. Deus é um Deus de propósito. Eu não sei como é que o filho brincaria com a criação se não houvesse o pecado. Mas o pecado aconteceu e Deus tinha um plano para a redenção da humanidade. Mas o fato é que aconteceu. Mas com pecado ou sem pecado, havia propósitos de Deus. Deus é um Deus de propósito. Por isso que quando Jesus pode dar àquele que crê nele a paz e o perdão, ele também dá propósito. Ninguém chega a Cristo para ficar sem saber o que fazer da vida. Deus tem objetivos. O homem criado por Deus é a expressão mais elevada da criação. Alguns ateus se revoltam quando se diz isso, mas é um fato. Porque o homem é dotado de inteligência, é dotado de vontade livre e é dotado de direito de escolha. Agora, há muitos que dizem não a Deus. Alguns dizem sim, nós aqui dizemos sim a Deus. Mas muitos dizem não a Deus. E esses jamais descobrem o propósito de Deus para a sua vida. Há um vazio no ser humano. Ele se manifesta de diversíssimas maneiras. Eu não vou fazer aqui estudos, que eu tenho que entrar na área do poder, que me interessa mais um pouquinho. Então eu vou ser bem breve. Mas quando eu mencionei a questão da paz, eu disse que muitas coisas tiram a paz da gente. Doença é uma coisa que tira a paz do ser humano. Desemprego, insegurança, convivência com outras pessoas. Este livrinho traz uma ilustração, uma pesquisa sobre casamento, mostrando a diferença que fazia naquele tempo o casamento de um crente e o casamento do incrédulo. Eu disse naquele tempo porque hoje está ficando meio esquisito. Eu não sei o que está acontecendo com os crentes. Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Deus não mudou. Eu não sei o que está acontecendo com os crentes, eles estão separando com muita facilidade. Qualquer dor no calo, tchau. É falta de compromisso com Deus antes. Depois falta de compromisso também com as pessoas. E é uma falta de entendimento que, quando você se separa, o que vem depois é muito mais uma incógnita do que uma certeza de melhoria. Eu assisto essas situações. É muito mais uma incógnita, o que vai acontecer daqui para frente. Mas dizer que vai acontecer coisa melhor é raro. Acontece. Deus às vezes permite separação, eu creio, não é a vontade dele. Quando se torna irremediável, porque são duas pessoas, uma tem que decidir favoravelmente a outra e vice-versa. E se não há acordo, como andarão dois juntos? Fica numa dificuldade. Mas, quando há casamentos em colapso, eu coloquei isso aqui depois, eu queria falar ainda no assunto da paz, mas também do propósito. Quando esse colapso aconteceu ainda com não crentes, a maior parte das vezes, quando eles chegam a Cristo, é quase automático. Cristo vem ao coração dos dois, quando os dois creem ao mesmo tempo, ou mesmo um pouco depois do outro. A visão da vida da pessoa muda, o propósito de vida da pessoa muda com Jesus dentro. E agora, como naquele quadro que nós colocamos dos 6 círculos, 2, 4, 6, com Cristo fora da vida, depois com Cristo na vida de um, depois com Cristo na vida dos dois, como a discórdia se torna em concórdia, em concordância.
Então, quando Jesus entra, ele muda a história de casais separados. Agora, quando crentes estão nesse problema, eu não tenho mais essa situação legal. Eles não tinham Jesus, agora vão ter, podem mudar. Eles já tinham. Mas o que acontece nessa circunstância é que o egocentrismo é duplo. E egocentrismo mata as coisas no relacionamento. Nós todos somos treinados para ter uma tendência de pensarmos em nós. E esse egocentrismo, quando é exagerado, quando ele cresce acima de qualquer medida, não há nada que possa produzir concórdia entre duas pessoas. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E aí a coisa não dá mais certo. Quando isso acontece entre crentes, amados, precisa cura. Cura espiritual, cura emocional. Porque é uma disfunção, é um erro. Eu reconheço que em alguns casos há uma parte que até gostaria de consertar as coisas, mas às vezes uma parte fica irredutível e torna impossível fazer alguma coisa. Deus muda a maior parte das circunstâncias, mas há situações que às vezes já foram dados passos que inviabilizam o retorno. É preciso arrependimento e é preciso poder, diga poder. Então, o propósito está ligado ao poder. Eu coloquei a questão do casamento aqui para falar isso. Para que o propósito de Deus se realize na vida dos crentes, a igreja precisa exercitar poder espiritual para que as coisas de Jesus vençam na vida de cada uma das pessoas que estão com vazio, que estão com problemas, que estão com dificuldades. A igreja precisa manifestar poder. Jesus não fez uma obra de boas novas só com venha. Ele fez com poder. Ele despedaça o jugo do diabo. Ele quebra barreiras e cadeias. Você pode crer nisso? Romanos 8, 28, vocês conhecem bastante, mas não custa a gente abrir ali e dar uma completada. Sabemos, isso aqui está nesse livrinho simplesinho, viu? Eu estou abrindo um pouquinho o leque. Esse livrinho tem todo esse conteúdo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui foram chamados por Deus? Eu tenho uma novidade para você, que para você não devia ser novidade, mas talvez seja. Quando ele te chamou, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Deus nunca chama alguém sem ter um plano. Uma vez eu li para um irmão crente, bastante crente, ele me ajudou, ele me deu alguns livros que me ajudaram muito no meu crescimento de conhecimento da Bíblia e das coisas espirituais. Mas um dia ele falou, você está com esse livrinho de 4 leis aí? E aqui já começa errado. Porque você fala para a pessoa, Deus o ama e tem um plano para a sua vida. Não é verdade que Deus tem um plano para a sua vida. Eu digo, para qualquer ser humano do planeta, eu posso dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Porque se este camarada crer em Jesus, Deus tem o que fazer com ele. Na verdade, Deus já tem preparado desde a fundação do mundo. Quantos dizem amém a isso? Mas o amém com ênfase. Glória a Deus. Então, Deus tem propósito para você. Ah, mas não sei o que acontece com a minha vida, não tenho emprego, Deus tem um propósito para você. Não tenho clientela, Deus tem um propósito para você. De repente, você não está na de Deus. É preciso também sabedoria. Há alguma coisa que eu coloquei aqui que é fundamental. E esse livrinho tem essas perguntas. Na verdade, tem em forma de declaração. Mas eu vou fazer em forma de pergunta. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: você sabe onde Deus quer que você esteja? Ou o lugar onde você está, você tem certeza que é o que Deus quer que você esteja? Eu não estou falando de emprego, qualquer coisa, qualquer situação da vida. O lugar onde você está é aquele que Deus quer para você, ou você está teimando com Deus? Ou às vezes você ainda ignora o propósito de Deus.
Quando ignora o propósito de Deus, é porque não vai a palavra o suficiente, não vai a oração o suficiente, porque o Senhor revela o que Ele quer, pelo seu Espírito em nós. Agora, muitas vezes você já sabe o que Deus quer e não quer o que Deus quer. Então, a segunda pergunta, você faz o que Deus quer que você faça? Este é o lugar, para o crente, do seu maior benefício. É estar onde Deus quer que eu esteja. Fazer o que Deus quer que eu faça. Quando alguém está assim, estando em Cristo, ele consegue paz completa. Ele sabe que tem objetivos na vida, ele sabe que tem propósitos. Eu não vou poder falar muita coisa sobre o vazio que os homens experimentam. Esse livro aqui tem uns 4 ou 5 exemplos de grandes nomes da humanidade, entre literatos, artistas e intelectuais. Ele menciona aqui, eu não vou ficar lendo o livrinho, mas ele menciona que essas pessoas sempre declararam vazio. Um deles se suicidou porque simplesmente não encontrava sentido para a vida aos 60 anos de idade. Eu já passei dessa fase crítica dos 60, já cheguei nos 75 e estou muito feliz com o que Deus me deu para fazer, glória a Deus. Efésios 2, 8 a 10. Faz essa declaração. O propósito também é mencionado já no texto inicial que eu usei domingo passado e usei hoje, de 1 Pedro 2,9, para proclamarmos as virtudes de Jesus. Um dos propósitos principais de Deus com a nossa vida. A Bíblia, o catecismo diz que o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. Gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Ou louvar a Deus. Como é que é? Honrar, mas e gozá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre. É experimentar dele para sempre. Mas aqui, Efésios 2, 8 a 10. A Bíblia está meio difícil de achar Efésios. Depois de Gálatas, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Aqui é que eu quero salientar. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Esse é o crente. Ele é feito por Deus, criado em Cristo. E é criado para, novamente está a preposição aqui, para boas obras. Essas obras o Senhor já planejou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, este vazio que os homens mostram que tem, você vê drogas, é vazio. Você vê prostituição, balada, é vazio. Você vê essa tentativa desesperada de passar o tempo, de arranjar entretenimento, de se divertir, é vazio. Há uma alegria que o Senhor dá aos seus filhos quando frutificam em Cristo. Quem tem essa alegria não precisa preencher o vazio com atividades. Ainda que sejam santas, ou melhor, não sejam pecaminosas, não há necessidade, porque Cristo preenche totalmente o vazio. Esse vazio é preenchido por Cristo em nós. João 14,6, onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas 3 coisas, ele preenche a nossa necessidade. Estamos andando no caminho certo, temos a verdade em nós e a vida de Cristo vai se manifestar em nós. Daqui a pouco vamos entrar mais um pouquinho nisso. Então, paz, perdão, propósito e, finalmente, poder. Estamos chegando lá. Algumas pessoas dizem assim, você já deve ter ouvido alguma coisa semelhante. Gostaria de aceitar a Cristo, mas se eu o fizer, tenho certeza de que nunca serei capaz de viver a vida cristã. Há pessoas que dizem isto. Você já viu alguém que pensa assim, que falou, eu não vou entrar nessa porque eu não vou conseguir.
Quantos aqui já ouviram isso? Talvez você tenha dito. Quantos aqui já reconhecem que antes já disseram isso? Não vai dar. Olha lá, tem alguns. Aqui eu marquei página 14, acho que eu queria que eu mesmo lesse. Então, deixa eu ver se eu obedeço a mim mesmo. A frase está aqui, e ele coloca, você não sabe, a mesma pessoa dizendo, você não sabe quantos erros tenho cometido, os ressentimentos que guardo, minhas tendências pecaminosas, a imoralidade, a bebida, minha língua ferina e muitos outros problemas. Não creio que seja capaz de viver a vida cristã. E a tragédia é esta, ele está certo. Não dá mesmo. Resumindo, a vida cristã é sobrenatural. Ela não pertence ao campo da natureza como nós a conhecemos quando nascemos. Ela tem uma característica de sobrenaturalidade. Ou por outra, nós não podemos vivê-la. Somos incapazes de viver a vida cristã. Por isso, Jesus vem viver dentro de nós. Ele vive sua vida em nós. E ele vive a sua vida através de nós. De modo que não é mais o que nós fazemos, mas o que ele faz. Agora eu quero explicar só aos pregadores da igreja. Oh, glória a Deus, nossa missão no Rio de Janeiro está chegando. Vieram mais cedo. Uma salva de palmas para o Senhor pelo que ele fez lá, através dessas vidas. Amém. Não sei que igreja que era, mas tudo bem. Ou eram várias. Duas é mais de uma. Glória a Deus. É possível que, se eles tiverem paciência, eu ouvir alguma coisa do relato de vocês assim que eu terminar. Alguém me ajuda aqui dos pregadores? Onde você pega um versículo da Bíblia do Novo Testamento que fala exatamente isso que eu acabei de enunciar. Não é mais nós o que fazemos, mas o que ele faz. Não sou mais eu que vivo, mas é ele. Hein? Gálatas 2, 20. Paulo disse isso. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o segredo. Qualquer mudança que você possa testemunhar, eu era assim, não sou mais, é porque Cristo está manifestando a sua vida em você. Viu, pequenos? Viu, pequenos? Meu neto, qualquer mudança que você possa dizer que eu era assim, não sou mais, é se você deixar Jesus dominar aí. Se você deixar Jesus ser o centro do teu coração, o centro da tua vida. Por isso que eu gosto demais dessa coisa do Bill Bright, porque aquele círculo com o trono, ele simplifica as coisas. Ah, está fazendo coisa errada. Quem está sentado no trono? Eu. Só sai besteira. Quem está sentado no trono? Jesus, eu estou no colo dele. Agora a coisa vai dar certo. Porque Efésios diz que nós estamos no colo dele, né? Sentados em lugares celestiais em Cristo. É preciso nascer do Espírito. Existe um centro em cada vida. Quem ocupa este centro? Esta é a pergunta básica. Quando você está transmitindo esse livro em pregação, você não vai demorar tanto tempo, porque você está falando com gente nova. Eu estou aqui falando para a igreja, eu preciso colocar um pouquinho mais, senão vocês vão falar, mas só isso o pastor vai falar hoje? Isso eu já sabia tudo. Então eu tenho que caprichar um pouco mais. Mas quando você vai falar para uma pessoa nova em Cristo, ela está com fome, com sede, ela está extasiada, está sentindo alguma coisa dentro do coração que é real. Eu já experimentei isso diante de muitas pessoas. Elas vibram com aquilo que estão ouvindo. Algumas choram de ouvir. De modo que você simplesmente faz a declaração, ela começa a entender o que está acontecendo. Que Jesus vem substituir a nossa incapacidade pelo seu poder. Diga poder. Existe um centro em cada vida. Pergunta, quem ocupa o centro? Agora, segundo Coríntios 5,17, uma passagem preciosíssima. Mas ela tem uma condição. E assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sem Jesus não dá. Ah, mas já está em Cristo, agora tudo é diferente. Está em Cristo, mas quem ocupa o trono? Estar em Cristo aqui significa a totalidade desta obra de salvação, de novo nascimento. É a substituição. Eu abro mão de mim mesmo, eu me arrependo do que eu sou, do que tenho feito, do que tenho sido. E dou lugar ao Senhor para que Ele comece a implantar o seu critério, os seus valores, o seu poder para realizar as coisas. Posso ouvir um amém? Entregar-se a Cristo envolve a pessoa integral. Envolve a mente, tem que ter inteligência nesse assunto, não é um salto no escuro. Envolve o coração, as emoções, envolve a vontade. A maior parte das vezes o que está em jogo é a vontade. Se a mente não está contaminada pelo mundo, e a pastora Glaucia fez uma unção de ouvidos ontem, para que possa ser removido aquilo que entra pelo ouvido, que é a cultura mundana, e que trabalha contra nós. Ou se o coração está totalmente dominado por emoções incontroláveis, por paixões, é preciso que o departamento da vontade se manifeste. Ainda que eu esteja desta forma apaixonado por uma tal ou qual situação, a minha vontade é servir a Deus. Ainda que eu esteja confuso a respeito de certas coisas que parecem difíceis de discernir na Bíblia, a minha vontade é Jesus. Eu já escolhi, eu não volto atrás na minha escolha. O meu coração não pode balançar o suficiente para me tirar desse propósito. João 1,12. Tudo isso aqui está nesse livrinho. Essa mensagem, essa especificamente eu não vi, mas mensagem desse tipo, dos conceitos transferíveis, eu vi o Bill Bright entregar num jantar que nós fomos convidados, ele entregou a mensagem como está escrito no livrinho. Eu vi ele entregar em 40 minutos. Porque ele não faz floreios, ele vai direto naquilo que está aqui. E aqui já tem bastante floreio. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não estava em nós poder. Ele nos dá poder. Eu era aquilo, eu falei, nunca vou conseguir ser diferente. Não dá. Eu já tentei largar isso, nunca consegui. Tentei largar aquilo, nunca consegui. Já larguei o cigarro 30 vezes, nunca consegui. É, porque a pessoa larga, né? Depois volta. Não adianta. Mas Jesus vem com poder. É diferente. Esse material todo, não só esse livrinho, todo o resto do material, é feito para igrejas de prática tradicional, conservadora, que não aceita que os dons são para hoje. Ele para aí. Eu creio que, e pelo que vi e conheci do Bill Bright, ele era bastante mais avançado nas coisas do Espírito Santo do que o livrinho manifesta. Eu creio que ele tinha uma estratégia que ele aplicou no mundo todo, e que deu penetração. Por exemplo, na Coreia, houve um movimento evangelístico da Cruzada que chegou a atingir 1 milhão de pessoas que se tornaram crentes. Vocês sabem da força da Igreja da Coreia. Aquele Paul Young Show, vocês ouvem falar, aquelas 600 mil pessoas em grupos de estudo, são coisas reais. Este trabalho atingiu ali. E a estratégia é nunca entrar demais na questão da atuação do Espírito Santo envolvendo dons e outras coisas, para não inviabilizar a entrada. Eu conheci isso aqui na igreja presbiteriana, eu comecei a aplicar na igreja presbiteriana, e mesmo assim, com toda essa restrição, estou dizendo a vocês, irmãos,
Eu comecei a andar nas coisas do Espírito Santo quando aprendi aqui. Com o que aprendi aqui. Porque ele fala como ser cheio do Espírito, como andar no Espírito, como viver esta vida diferente, como produzir fruto no testemunho. E nós estamos vendo agora que é necessário poder. Diga poder. Feito este parêntese, vou dizer, isso nos leva à necessidade de acrescentar algo mais quando se fala em poder. Eu não vou poder acrescentar muito, já é um pouco tarde. Atos 1:8, só para enfatizar o poder. Vocês conhecem o texto, mas não custa a gente repetir e enfatizar. Obviamente, eu não vou falar sobre a unção hoje, como gostaria, mas o nosso objetivo é para uma unção maior. Quando eu falo para uma unção maior, eu não quero só significar que nós tenhamos uma unção mais espetaculosa. O meu principal objetivo é que a totalidade dos crentes da igreja andem na unção do Espírito com poder. Vou repetir. A totalidade, viu, Levi? Inclui você. Que a totalidade dos membros desta igreja andem na unção do Espírito Santo para manifestar poder. Ok? Então, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E aqui está o problema. Aqui está o problema, aqui está a ênfase. Mas recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. Lembra de Pedro, a fim de proclamardes as virtudes. Sem poder do alto, sem unção, não se testemunha de Jesus com eficiência. Mas a unção é distribuída pelo Espírito a quem Ele quer, com um fim proveitoso. No momento em que você tem o coração disposto a fazer algo que seja proveitoso para Cristo e seu corpo, o Espírito Santo tem prazer em derramar a sua unção para que você a use. Esse é o conceito bíblico das coisas. Atos 10:38, também passagem conhecida só para enfatizar, fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré não é o Filho de Deus. Pergunta para os crentes dessa igreja, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus? Por que ele precisaria de unção? Porque o texto diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré. Por que ele precisaria de unção? Fala. Porque ele se fez homem. Ele veio como protótipo do ser humano renascido. Ele não é protótipo do ser humano natural. Ele é o protótipo do ser humano renascido. Aquilo que atuou em Cristo é a proposição de Deus para que atue em nós. Para que a vida não seja a nossa vida natural, mas seja a vida sobrenatural dele em nós. E operando através de nós. Você já pensou, você está levando alguém a Cristo, e já nas primeiras liçõezinhas sobre a singularidade de Jesus, você começa a mostrar para ela qual é o propósito de Deus. Ela vai ficar com vontade de crescer. Ela vai ficar com vontade de comer mais, para poder se fortalecer na fé, para chegar onde Deus quer. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ah, mas você não recebe o Espírito Santo quando crê Cristo? É, mas a Bíblia enfatiza com o Espírito Santo e poder. Por que e poder? Não bastava dizer com o Espírito Santo, porque ele não é o poder? A ênfase não é para Jesus. Jesus não precisava da ênfase, nós é que precisamos dela. Buscai perpetuamente a minha presença. Naquele salmo, ele fala, buscai o Senhor e o seu poder. Lá no salmo fala, buscar o Senhor e o seu poder. Não me lembro exatamente a referência, mas está bem na minha frente o versículo.
E com esse poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E aqui eu vou passear mais um pouquinho e vamos encerrar. Não é passear de lá para cá, vou? Não, um pouco mais. O irmão falou, hoje ainda, eu não ia dar o nome, eu agora apontei, é a mesma coisa. Então, eu ia deixar um irmão, eu ia falar assim, um irmão falou, mas agora já apontei. Que numa das reuniões de Água da Rocha, 8 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que eu pensei naquela hora? Eu acho que eu não conheço nenhuma das 8. Porque nós estamos fazendo o trabalho incompleto. Se a pessoa aceitou Jesus, nós devíamos gastar tempo com elas. E nós devíamos ter mais contato com cada uma das 8, para poder dizer agora qual é o destino. Ah, não veio aqui porque foi naquela igreja. Ah, não veio aqui porque voltou para trás, porque tem aquelas que são semeadas na beira do caminho e acabam não prosperando. Mas, então, ficou faltando este complemento. 2 pessoas receberam Cristo na sua casa. E foi a semana passada. Vocês não podem aceitar que esse complemento não seja fornecido. É possível que elas digam, não, nós aceitamos aí, mas não queremos mais. Aí você vai dizer, bom, não é mais meu assunto, porque o resultado é com Deus. Nós colocamos uma criança no mundo, nós temos que cuidar dela. Não vamos entregar para adoção. Não vamos colocar na lixeira da rua. Não vamos vender para uma família do exterior. Precisamos lidar com ela. Alguém falou aqui do pastor Jonathan. Eu tenho tido contato com ele. Está insistindo comigo por uma campanha de oração pelo Brasil. Eu não sei se alguém tem tempo para dedicar a isso. Eu tenho um apelo lá, tenho uma coisa que posso até passar. Eles estão querendo fazer mesmo. E o Brasil está precisando de mais oração. Demais. Mas, pastor Jonathan, ele tem um trabalho que tem um título, Visitação de Deus. Visitação de Deus é exatamente aquilo que eu aprendi a fazer lá atrás, que começamos a fazer com a Água da Rocha, embora não com este nome. Só que a visitação de Deus, ela envolve a aproximação e a entrada numa casa. Ninguém precisa conhecer a gente naquela casa, porque a visitação de Deus chega oferecendo oração. Vocês precisam de oração. Tem algumas coisas que vocês gostariam de pedir que Deus resolvesse ou que desse um caminho para vocês. Querem oração? Queremos. Então, entra-se na casa para orar. E a primeira coisa que se tem que fazer, já que Jesus traz paz, perdão, propósito e poder, a primeira coisa que nós temos que declarar numa casa é a paz do Senhor seja com vocês. Não é naquela questão de pentecostal, a paz do Senhor, isso aí é uma saudação, tudo bem, pode continuar fazendo, não tem problema, é bom. Mas aqui se trata de uma entrada numa casa. E quando você chega nesta casa, você é representante de Jesus. E Jesus disse, por isso que eu comecei com paz, Jesus disse, a minha paz vos dou. E eu lembro que a visitação de Deus, no propósito do pastor Jonathan, é uma sequência da missão dos 12 e a missão dos 70, que estão descritas nos evangelhos. Onde ele treina os discípulos para ele fazer uma certa obra que ele começou a ensiná-los a fazer para que eles prosseguissem depois que ele subisse ao céu e derramasse do Espírito Santo com poder. E no poder de Deus, a pessoa entra naquela casa e declara. E como alguém aqui deu ênfase, todos os testemunhos dão ênfase da pregação. Alguém falou aqui, certamente, ora a palavra, quando você entra numa casa e fala, paz seja nesta casa,
Você está simplesmente declarando a palavra de Deus. Pode ter certeza que esta paz chega lá com poder. Ela pode eventualmente ser rejeitada. Jesus disse isso para os discípulos. Se você não quiser a paz, vai ficar para você. Quando a casa rejeitar a paz, você vai ser abençoado. O que Jesus diz, a paz volta para você. Então, quando nós entramos numa casa, nós não chegamos aqui para fazer o culto de água da rocha. Nós viemos aqui manifestar o reino. A paz seja com vocês. E aí entra a oração. E pelo resultado da oração, porque os resultados são imediatos. Amados, eles estão entrando em casas no sertão nordestino com essa estratégia. Porque Jesus manifesta poder. E quando o poder é manifesto, a casa se abre. O coração das pessoas está pronto para ouvir a boa nova. Aqui em São Paulo deve ser da mesma forma. Está cheio de nordestino aqui. Olha lá outro deles. Ah, Senhor. O Senhor anseia que nós voltemos a fazer isso com grande intensidade. Extensão, ótimo. Extensão, nós vamos fazer um trabalho depois do retiro para explicar a visão novamente. E vamos desenvolver mais o assunto. E vamos mostrar dentro da visão de Água da Rocha qual é o propósito de evangelização e qual é a estratégia de evangelização. E a estratégia é esta. É entrar nas casas e manifestar o poder. Eles vieram lá representando a missão Corra para Jesus. Eu não quero ficar dando ênfase às coisas que eventualmente tenham tido a minha participação. Mas a irmã deu o testemunho, e dá o testemunho, acho que no vídeo lá, que eles têm de divulgação. Nós fomos na casa deles, eles já eram crentes, quando chegaram da igreja, já estava sendo dado testemunho estava sendo dado, não lembro se era passos ou se era conceitos transferidos que estava sendo dado lá. Mas o fato é que o Espírito Santo me moveu a orar por ela. E hoje, assim como aquele que desceu do teto, hoje ela faz o que não podia fazer. E foi uma oração simples. Certamente o Senhor levou sobre si. Ela deu esse testemunho aqui. Esse poder, Deus não deu para mim especificamente. Deus deu para os que creem. Como é que ele fala? Seguirão os que creem. É Marcos, né, que fala isso? Esses sinais seguirão os que creem. Você acredita que podem seguir a você? É engraçado. Agora o Senhor me deu um estalo. Não somos nós que vamos ficar perseguindo os sinais. Eles que vão seguir a gente. Você entra numa casa, a palavra do Senhor diz, os sinais vão seguir. Quantos podem crer nisso? É disso que eu estou falando. Eu não estou com saudosismo, eu não estou querendo voltar para o beabá. Eu estou falando que Deus quer rebrotar a essência desse trabalho. Esta é a essência desse trabalho. Quando a gente sai para outras cidades, a gente faz isso. Lá na Bahia, isso que foi feito. Lá no Ceará, foi isso que foi feito. Quando a gente vai para outra cidade, a gente faz isso. Por que não fazemos em São Paulo? É o que estão fazendo em Votorantim. Está maior a igreja lá do que aqui. Eu falo isso feliz, não falo com vergonha. Eu estou feliz porque lá está funcionando. Por que não funciona conosco? Claro que funciona. Então nós estamos em busca de uma unção maior. Haveria muitos outros exemplos que a gente poderia dar. Mas vamos lembrar. Uma coisa é quando nós ministramos a igreja. E nós temos que dar um ensino mais sólido, uma comida mais sólida, uma feijoadinha. Outra coisa é quando vamos nas casas
ou vamos fazer um chá evangelístico. Eu não quero falar mal de ninguém, especialmente a pessoa que já não está mais entre nós. Nós fizemos um chá evangelístico aqui, a pessoa ficou uns 50 minutos, uma hora, não sei, falando blá, 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 e não, sabe, não era aquilo, é uma coisa simples para as pessoas novas. E nós nos perdemos nessas coisas, nós erramos o alvo. E precisamos entender, não é desdouro para ninguém, eu não estou metendo pau em nada, simplesmente estou dizendo, vamos abrir os olhos. O que essa pessoa precisa? Ela chegou hoje aqui em casa, eu tenho 10 crentes e tenho uma visita. Qual vai ser o foco da minha palavra? Pergunta para vocês, estou perguntando, eu estou com 10 crentes da igreja e estou com uma visita. Qual vai ser a pessoa que vai ser o foco da minha palavra? Agora eu vou perguntar a vocês que têm pregado, você tem tido essa visão de quando está lá, ver que você tem que dar a palavra para aquela pessoa e não para os outros 10? Eu estou ansioso para desenferrujar. Eu estou falando com Deus envergonhadamente que eu estou enferrujado. Eu sinto que é um tempo que eu preciso desenferrujar. E eu preciso que vocês me levem. Quando você tiver uma casa onde tem alguém que precisa de uma assistência, se tiver um jeito de me carregar, eu vou lá feliz. Eu posso gastar de 1 a 2 noites por semana. Assim é testemunha disso. Nós jogamos fora muitas noites em casa. Mas eu não gostaria que alguém me chamasse a mim, a Silvia, para ir, porque são os cobras, são os... Não, simplesmente para ajudar, para desenferrujar, para me ajudar, para desenferrujar. Já que eu estou mudando o foco do meu ministério aqui na igreja. Mas eu quero dizer mais uma coisinha. Quando você for numa casa dessa com um caso cabeludo, leve alguém promissor da igreja. Alguém que você percebe que tem sede e fome. Alguém que está começando a entender. Alguém que está começando a tremer na unção. Leve, porque essa pessoa vai começar a aprender a trabalhar. De repente, daqui a pouco não está tremendo, estou voltando para o outro, não é para aquele de trás. De repente, para de tremer. Eu não quero que pare de tremer, eu quero que trema mais. Se é que me entende. Amém, amados? Eu não tenho como terminar isso aqui, a não ser declarar que o meu anseio com o Senhor é esse. Fique de pé, em nome de Jesus. Há muitas outras coisas que a gente podia falar sobre o poder, sobre experiências. Mas não há tempo, já são tudo isso. Também hoje teve bastante testemunho. Teve louvor para chuchu. Você pode fechar os olhos, pode não fechar os olhos, não importa. Agora preste atenção, é oração. Viu, meninada? É oração. Na oração, a gente presta atenção nas palavras, para poder dizer amém. Se eu fico conversando na oração, eu não posso dizer amém, porque não prestei atenção no que foi dito. Se existem pessoas aqui que foram abençoadas com essas palavras sobre Jesus, a pessoa singular, o Salvador da humanidade, nós podemos ter um tempo depois do culto para conversar particularmente e falar um pouquinho mais sobre isso. Teremos gosto, teremos prazer. Mas não vou chamar para apelo aqui hoje, porque o objetivo agora é diferente. Levante as mãos aos céus aqueles que creem. Porque o Senhor quer derramar. Quando o Senhor manda trazer essas mensagens, é porque Ele quer derramar da unção que está sendo referida. Por isso, receba em nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor. Senhor, que eles tenham ousadia no coração, para quando forem levados a uma casa, que tenham a certeza. Eu não estou aqui confrontando ninguém, eu não estou aqui afrontando ninguém, eu estou aqui simplesmente trazendo a autoridade do Senhor, da sua palavra. O Senhor declarou na sua palavra, eu estou simplesmente crendo nela e declarando aqui para essas pessoas, para que o teu poder as toque, para que a boa nova seja realmente boa nova para as suas vidas, em nome
do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei como vai seguir, nós estamos com a ceia, mas eu sei que depois da ceia vamos ter um tempo com o pastor José e a equipe para trazer algumas boas novas, porque a gente vai se alegrar com as coisas que Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Cara, sobe aqui, pensei, vai ministrar, glória a Deus. Senta, pessoal, senta. Senta que vai demorar mais 2 horas. Vocês têm compromisso? Não. Não tem, né? Glória a Deus. Só porque o pastor falou para ser rápido, vai demorar mais Paulo, 2 horas. Eu vou interromper você para demorar mais um pouco. Eu quero dar a palavra para a Kelly. Ela teve uma visão que interessa muito no objetivo da palavra que foi transmitida. Então, preste atenção. E se você se enquadra nisso, pode se manifestar para receber oração a respeito do que ela vai falar. É muito importante. Na hora do louvor, o Senhor me mostrou uma carta de baralho e eu vi os corações, né? Que é o naipe de copas. E eu não entendi o que era e guardei. Na hora da pregação, que o pastor estava dizendo sobre poder, que o Senhor está dando poder para quem quer ser liberto de jogos de azar, de jogos, essas coisas, né? Vícios de jogos. Vícios, é isso. Então, está aí a manifestação. Se você precisa de oração nesse sentido, tenha a ousadia de se manifestar agora, ficando de pé no seu lugar. Às vezes nem está valendo dinheiro, mas está roubando o seu tempo de comunhão, de ler a Bíblia, com a família. Nossa, a unção está muito forte. Isso. Amado, aqui fala assim, vou me expor. Expor nada, aqui nós somos todos irmãos. Nós queremos o teu bem. E ninguém vai ficar aqui criticando isso, aquilo. Mas se alguém está preso, amarrado, em coisa que está tomando tudo da sua vida, tempo, dinheiro ou não, mas que está atrapalhando, Deus está oferecendo libertação, porque a palavra do Senhor é poder. A libertação não vem pelo que nós somos, o que fazemos, mas porque você está abrindo o coração para Ele. E quando você declara publicamente, você está sendo exposto como Jesus se expôs por nós. Já tem uma pessoa em pé, tem mais alguém que precisa? Seja honesto, levante-se no seu lugar, porque Deus quer trazer libertação. Depois você vem testemunhar com alegria. Não adianta você ficar com nhen. Senão vamos orar só pela Ana Cristina. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, se levante. Deus não dá uma palavra à toa. Quando Ele dá é porque tem. Talvez haja mais. Sabe? Qualquer pessoa que está gastando mais tempo do que devia. Jogos de computador, sabe? Eu estou vendo a tela assim, de computador, videogame. Celular, né? Porque é vício, né? Vamos orar então por essas pessoas. Nós agradecemos pela tua revelação e pela sinceridade dos irmãos que estão querendo ser libertos. A tua palavra é poder. Se o Senhor trouxe a revelação, o Senhor está trazendo a solução. O Senhor não está exigindo que eles façam algo que eles são fracos para fazer por si mesmos, como nós também somos. Mas o Senhor está dizendo, eu em você sou a certeza da vitória. E quando eles estão de pé, eu estou entendendo, o Senhor está dizendo, Senhor, eu quero a tua vitória na minha vida. E eu sei que o Senhor não nega. Por isso eu agradeço ao Senhor pelo que fará na vida deles. Sejam livres em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Alexandre fazia tempo que não dava esse friozinho na barriga, viu? Olha, esse negócio da Silvia avisando de última hora, vou te falar, viu? Mas glória a Deus, vamos lá. Meus irmãos, em Mateus 4, não precisa abrir, ó, não precisa abrir que vai ser pai e bola, meus irmãos. Não precisa abrir. Mateus 4, 12. Fala assim. 12 não, 13. Falando sobre Jesus. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Meus irmãos, troca o bairro, porque aqui ele está falando que Jesus foi morar em Cafarnaum, que é uma cidade. E aí ele dá mais ou menos o lugar, que era situado à beira-mar, mas troca esse Cafarnaum pelo bairro onde você mora. Por exemplo, eu moro na Água Rasa, Vila Regente Feijó. A parte pobre de Tatuapé, que eu costumo dizer, brincando. Alabaxara, catarabalabalabalabalabás. Meus irmãos, Jesus habita lá onde eu moro. E quando eu estava, como ele fala aqui, aleluia, alabaxara, catarabalabalabalabalabás. Quando ele estava quando eu estava na região da sombra da morte, ele resplandeceu luz. Meus irmãos, presença de Deus, aleluia, presença de Deus. Esse pastor vem falando muito sobre o poder de Deus. O poder de Deus é uma pena que não teve o tempo necessário para falar sobre o poder, presença de Deus. Enquanto ele falava, o Senhor me trouxe esse texto. E aí o Senhor começou a lembrar algumas situações que o Senhor entrou com poder na minha vida. A Regiane vai falar sobre dízimo daqui a pouco, mas algumas pessoas que são mais próximas de mim sabem disso. Quando ela foi num culto da missão Shekinah, e o pastor Géser, naquela época ele era pastor, ele estava ministrando sobre oferta, e ele estava falando, ele estava desafiando as pessoas, semeando a palavra na vida do coração das pessoas. E ele falou assim, olha, faça um propósito com Deus, oferte uma quantia diante do Senhor. Oferte uma quantia diante do Senhor. E o Senhor vai fazer 100 vezes mais. E eu tinha combinado com ela da gente não ofertar, porque a gente tinha mania, né, de ofertar de conta devedora, sabe essas coisas? E ela ofertou, ela deu um cheque de R$80. Alabaxara, presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Ela deu um cheque de R$80. Meus irmãos, faz a conta 80 vezes 100, quanto é que dá? Não precisa falar. Foi o salário que eu recebi no próximo mês. Presença de Deus. Presença de Deus. Alabaxara, catarabalabas. Quando nós estávamos bem apertados na parte financeira, um Uno nosso, nós tínhamos um Uno bonitinho, ele foi roubado, e esse Uno a gente ia vender para pagar as contas. E eu fui falar com o rapaz do seguro, e ele falou assim, e falou, Paulinho, você deixou o carro fora, porque o senhor tinha dado a possibilidade de ter um carro menor, dois carros, um Chevette, um Uno, não é do tempo de vocês são velhos mesmo. E a gente deixava o Chevette, que era mais velhinho, e não tinha seguro dentro. E o Uno eu deixei fora. Eu falei com o meu amigo corretor, ô Léo, roubaram o Uno. Ele falou, legal, tem seguro. Como é que cobre? Como é que é o processo? Vai na delegacia, faz um boletim e tal. E falei, beleza, então tá bom, vamos nessa. Mas me conta, como é que foi? A gente deixou o carro na rua. Como deixou o carro na rua? Tem seguro, comprei o Chevette. Mas espera aí. No bendito questionário, você sabe que você responde questionário de seguro? A Rei já fez assim, porque ela trabalha na Porto Seguro. Você responde um bendito questionário de seguro e lá você coloca, ele dorme na garagem? Dorme na garagem. A garagem é fechada? Tal. E de dia? E eu tinha colocado lá e tinha esquecido de alterar.
Bom, aí ele começou a falar, você tem que mentir. Fala que roubaram na rua de cima. E não sei o quê. Papapá. Presença de Deus, nós começamos a buscar o Senhor, ligamos para a Cleusa, a gente tem essa mania, né? E a gente liga mesmo. Pode ligar. Tá? Liga para a Cleusa, pastor. Brincadeira, pode ligar para mim. Para a Regiane. Brincadeirinha. A gente começou a clamar ao Senhor, a gente abriu a palavra, a Regina abriu, eu fui para a delegacia, fiz o boletim da maneira como tinha que ser feito. A Regina clamando o Senhor, buscou o Senhor deu endereço em Isaías. Ele falou em Isaías, certamente são meus filhos e não mentirão. Eu quero dizer para vocês que, em nome de Jesus, depois de mais ou menos uns 20 dias, estava saindo o chequinho, no valor muito maior do que eu vender o carro para pagar as contas. Presença de Deus. Quando meu casamento estava estava acabado, Jesus entrou com poder, e transformou as nossas vidas, transformou meu coração, me libertou do império das trevas. Presença de Deus. E eu olho para alguns irmãos e eu começo a lembrar. Por exemplo, vocês não tinham uma sentença de médico? Ele não tinha? Faz tempo? Quanto tempo faz? Ele ia viver só 5 anos. Tudo bem. Você está aí? Você tem certeza? Não é um fantasma? Não é um fantasma? E o Senhor tem nos sustentado. Quando o Senhor entrou lá no sushi, ok? Presença de Deus. Com o Mário, lá no hospital. Meus irmãos, e aí? A gente tem um caminhão de história de presença de Jesus. Presença de Deus. Agora você pode estar se perguntando, o que tem a ver isso com a ceia? Tem tudo a ver. Quer ver que coisa interessante? Como Jesus é tão maravilhoso. Em Naum, que é meio difícil também. Até pegar o negócio do celular, está me arrebentando. Não vou ler mais vídeo no papel, está acabando de chega na depois. Olha que coisa impressionante. Engraçado, olha que coisa interessante, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, ele vai ser muito melhor que o Fê. Muito melhor que o Fê e que a Érica. Eu profetizo sobre o Vitor, tá? Eu falei sobre a vida dele. Não estou expondo vocês. Eu falo toda hora isso. Vitor, você vai ser muito melhor que eu que a mamãe. E a Marina também. Olha que interessante. Sentença contra Nínive, livro de visão de Naum, ou Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar. Cara, isso aqui foi escrito não sei quantos anos antes de Jesus. Quem repreende o mar? Ele repreende o mar e o faz secar a míngua. Todos os rios desfalecem, Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano e o Murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo de todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. É impressionante. O Senhor é bom e é fortaleza no dia de angústia. E conhece os que nele se refugiam.
Meus irmãos, o Senhor é bom. Ele te conhece no dia da angústia? Tem certeza? Ele te conhece no dia da angústia? Aleluia. Eu tenho certeza que se nós abríssemos o espaço, todo mundo teria várias coisas para contar. Várias coisas para contar. Meus irmãos, nós estamos iniciando a semana da Páscoa. Aleluia. Teve um momento na vida do pastor, um momento chave, que o Senhor levou ele. Como é que chamava aquele pastor inglês que veio ministrar com vocês? Colin Dye. Presença de Deus. Aleluia. Jesus atraiu o pastor para um outro lugar por causa da sua presença. E ele conta que ele estava lá em cima, na galeria. Não é isso? Ah, é isso no Benihim? Não foi no Colin Dye? Era o Benihim. Ah, tá. Então tá bom. Não me confundi. Mas enfim, foi num desses aí. O Benihim. Mas o que eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, meus irmãos, que o Senhor te conhece no dia da sua angústia. Aleluia. E ele estava lá na galeria e ele conta que ele gostaria de estar assim na presença, pertinho. E ele falou assim que o Senhor começou, não é isso? Que a presença do Senhor começou lá na galeria. Presença de Deus. Presença de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós matamos a Jesus. Nós matamos a Jesus. Nós matamos a Jesus. E ele sabia disso. Quando ele estava sendo crucificado, ele viu que a gente estava matando ele. Porém, a palavra fala lá em Isaías que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Aleluia. Eu quero dizer que ele olhou para nós hoje e se alegrou. Ele se alegrou. Nilson, ele olhou para você hoje e se alegrou. Cris, o Senhor olhou para você hoje e se alegrou. Pere, o Senhor olhou para você e se alegrou. Valeu a pena. É isso que ele se alegrou e falou, valeu a pena. Pela Janete, por todos nós, por todos nós. E é com esse intuito de agradecimento que eu quero que você venha pegar a ceia. Venha pegar a ceia e tome ao Senhor. Tome ao Senhor, lembrando dos momentos que Ele já te livrou. Que a presença dEle foi poderosa na sua vida. Porque a palavra fala que quando você lembra do passado, renova a tua esperança. A palavra fala que quando você lembra do passado, de como o Senhor é poderoso, Ele renova a sua esperança. E só para completar, então nós estávamos num culto, né, de 3.000, 5.000 pessoas que tinha naquele culto, e eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu tinha acabado de ser diagnosticado com câncer terminal. O médico tinha acabado de falar assim, você vai ter só 2 anos de vida. Eu tinha acabado, tinha ido da consulta na terça-feira, e na quinta-feira nós fomos no culto. O Senhor falou assim, e estava acabando o culto, a administração, o pastor estava terminando, e eu falei assim, Senhor, eu quero tanto que esse pastor ore comigo. Ele parou com, falou assim, meus irmãos, tem um homem aqui, foi diagnosticado. Não foi assim que ele falou. Ele falou assim, você tomou uma pancada do médico. O médico te tirou as suas esperanças. Você foi diagnosticado com algo terminal. Vem aqui, que eu quero orar por você. Eu tinha acabado de orar assim. Jesus, eu quero que o Felipe ore comigo. Tinha acabado. E ele para o culto e faz essa declaração. Eu estava lá. Eu tenho isso em fita e DVD, se vocês quiserem ver. Ele ora comigo e ele fala assim, irmão, em nome de Jesus, receba a cura. Ele fala assim, essa doença não é para a morte, é para a glória do Senhor. Eu quero dizer isso, que isso já faz 4 anos. Meus irmãos, eu não vou morrer. Quer dizer, vou morrer um dia, ok? Vou morrer um dia. E eu tenho visto a glória do Senhor.
a cada dia. E o Senhor aumenta mais coisa. Eu falo, Jesus, eu quero me aposentar. Mais coisa para fazer, mais trabalho, mais tudo, mais obra de Deus. E o Senhor está me falando, é tempo de você ser abundante. Abundante em toda boa obra de Deus. É tempo de você ser abundante. E só o Senhor sabe. Quando eu sento no chão, lá no meu cantinho, e aquele monte de anjos do meu lado, e eu me lamentando. Senhor, mas eu não quero, não estou afim, não estou com vontade, não sei o que. E aquele monte de anjos. De novo essa ladainha. De novo isso. E o Senhor vem e muda situações. Aliás, como aconteceu no culto de terça-feira, que foi um negócio, para mim, estava falando pro Nilson. Para mim, foi impressionante. Impressionante. Só porque a presença do Senhor estava lá. Amém? Então, tome sua ceia. Já está orado, tá? Já está abençoado em nome de Jesus, tá? Só uma coisa que eu esqueci, e eu sempre falo isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Teve uma vez que a Silvia nos convidou para ministrar a ceia, e eu
ministrei a ceia e as ofertas. E hoje Paulinho se vingou. Ele fez a mesma coisa comigo. Mas tudo bem, vou ser bem rápida, tá? Eu tenho uma lição para casa. E como eu gosto da lição de casa, leitura, né? Eu quero que você leia Malaquias 3. A partir do 6 até o 12. Do 6 ao 12. Eu não vou ler agora. Aqui em Malaquias, ele diz que nós roubamos o Senhor quando nós não damos o nosso dízimo e as ofertas. Então, eu não sei aqui se você dá ou não dá o dízimo. Se você dá o dízimo e não conhece essa passagem, de qualquer maneira, eu quero que você leia, porque tem coisas preciosas aqui. Então, nós devemos entregar ao Senhor, trazer ao Senhor os dízimos e as ofertas. E depois disso, o Senhor fala que Ele vai abrir, para a gente prová-lo, que Ele vai abrir as janelas dos céus e que nós vamos ser felizes. Eu vou ler só o finalzinho. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim termina essa passagem que eu estou pedindo para vocês lerem. Às vezes, a gente não conhece bem a palavra, ou então não entende bem a palavra. Algumas pessoas até dizem que isso está no Antigo Testamento e que não precisa mais ser feito. Erro. Nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas e provar ao Senhor. Nessas situações que nós vivemos, eu não vou me alongar, mas uma vez eu fiz uma oração, porque nós sempre demos dízimos e dávamos oferta também. Eu aprendi mais a dar oferta depois desse cheque aí de R$80, o Senhor estava querendo me ensinar, Ele me ensinou aquele dia. Mas nós sempre demos dízimo, e era assim, se nós recebíamos R$300, porque Paulinho ficou desempregado, eu já contei isso para algumas pessoas, se ele recebia 300, nós dávamos 30. Se ele recebia 1.000, nós dávamos 100. Teve uma vez que Paulinho chegou na frente da igreja, nós estávamos lá na Santa Catarina ainda, ele falava, eu não quero dar tanto, eu quero dar 2.000, eu não quero dar 200, eu quero dar 2.000 de dízimo. Eu quero dar 4.000. Então, parecia arrogância da parte dele. Mas o que ele estava querendo dizer é que o dízimo é 10% daquilo que você receber. E mais. Hoje, eu ouvi uma pessoa me falando que havia pessoas que não davam dízimo porque não sobrava. Não é do que sobra, gente. É 10% do que você receber. Se você tiver uma renda de R$100 no mês, dê R$10 de dízimo. Prove o Senhor e veja que Ele é bom. Ele vai abrir as janelas dos céus. Bom, numa das orações que eu fiz foi assim, Senhor, nós damos o dízimo. Nós estávamos numa situação bem difícil. Nós estávamos quase perdendo apartamento. Quase todo mundo já conhece essa história. Senhor, nós damos o dízimo, nós damos oferta. O Senhor disse que o Senhor abriria as janelas dos céus. Senhor, eu não quero muito. Eu quero poder levar meu filho no McDonald's sem ter que passar o cartão de crédito. Eu quero levar com dinheiro mesmo. Eu quero passar e ver uma blusinha e poder comprar. Eu quero pagar a dívida do mês no mês, não com dinheiro. Senhor, eu quero que sobre só um pouquinho para essas coisinhas. Gente, o Senhor me ouviu. Hoje a gente tem todas as contas pagas no mês. E sobra para a gente ir no McDonald's. Eu falei que eu não queria ir no Maxud. Eu não gosto do Maxud Plaza. Eu sou de McDonald's, né? Mas hoje, se eu quiser ir em lugares melhores que o McDonald's, eu posso. E eu glorifico ao Senhor. E aí uma pessoa uma vez perguntou para o Paulinho, qual é a chave do seu sucesso? E a chave do nosso sucesso é isso, ouvir o Senhor e falar, nós somos fiéis no dízimo. E nós ouvimos Ele falar sobre quando Ele quer que a gente oferte. E mês a mês ele pergunta para o Senhor o que Ele deve fazer. E a oferta, ela é uma semeadura. E a semeadura que a gente tem feito, é um investimento, né? É uma semeadura. Você planta e aí você colhe. E você pode colher. Eu sei que a passagem lá do semeador fala sobre outras coisas, fala sobre a palavra. Mas quando a gente planta, a gente pode colher 30 sementes para replantar, ou 60, ou 100. A semeadura dele tem dado 100. E eu glorifico o Senhor, e o segredo do sucesso é ouvir o Senhor, é trazer os dízimos, é fazer ofertas.
Então, gente, traga os seus dízimos, as suas ofertas agora e vamos entregar ao Senhor com alegria no coração, porque esse é o melhor investimento. Não tem investimento de banco que seja melhor que esse. É o melhor investimento que a gente pode fazer. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, eu tinha dúvidas também. Eu achava que, logo que eu me converti, eu achava que dízimo não era uma coisa de Deus, não. Eu achava que era roubo. Era roubo dos pastores, era roubo das igrejas. Não gostava dessa história. Mas aí eu perguntei ao Senhor. Foi mais uma das perguntas que eu fiz. E ele me respondeu. E eu passei a dar o dízimo. O dízimo. Naquela época eu não dava oferta. Só o dízimo. Eu aprendi. Então, para você aprender, pergunta ao Senhor. Se é para agora, se não é para agora. O que você deve fazer, ele vai falar com você. Eu quero que você estenda as suas mãos para as ofertas, para que a gente ore abençoando. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está trazendo o seu dízimo e a sua oferta, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem trazido sustento, Senhor. Agora eu peço a Ti, Senhor, para que o Senhor regue essas sementes que foram colocadas aí, Senhor, para que o Senhor abençoe a fidelidade, para que o Senhor abra as janelas dos céus. E também, como diz esse texto, repreenda, Senhor, todo devorador, todo consumidor, todo migrador, Senhor, repreenda sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Ensina aqueles que ainda não aprenderam, Senhor, que devem ser fiéis a Ti, Senhor. Ensina a cada um de nós, Senhor, naquilo que nós devemos Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Visita aquele que tem necessidade, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor. Ainda esta semana nós queremos ouvir testemunhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só mais uma coisa. A pastora Glaucia orou por emprego. E naquele momento o Senhor me mostrou uma situação. Meus irmãos, às vezes Jesus quer que você dê um passo para trás para sair correndo para frente. Então entenda o tempo que você está vivendo. Primeiro, às vezes você fica tentando na tua área. Isso aconteceu comigo. Eu era gerente de uma empresa, eu ganhava 7 mil reais por mês, como a Regiane falou. A empresa fechou, eu fui vender tickets, não era da época de vocês. Eu fui vender ticket de papel, passei a ganhar 300 reais. Eu fui vender ticket, por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa, porque eu tinha uma família para sustentar. Então, meus irmãos, às vezes a gente fica esperando uma determinada situação acontecer na vida e não acontece. Não tenha vergonha se pintar um emprego, sei lá, num lugar XYZ e que você possa levar um sustento para sua casa. Vá para esse emprego. Vá para esse... eu sou gerente de factory, vou esperar para ganhar, não 7 mil, vou ganhar 10 mil. Misericórdia. O Senhor me mostrou. As pessoas que levantaram, algumas pessoas estão passando por isso. Ou seja, a tua casa está com necessidade. Não, irmão, pintou um emprego para ganhar, sei lá, 1.000 reais, que é o salário mínimo? Vai, caramba! Glória a Deus! Você vai ver o que o Senhor vai fazer com esses 1.000 reais. Dá o dízimo de 100, você vai ver o que o Senhor vai fazer com os 1.000 reais. Porque Ele faz comigo, por que Ele não vai fazer com você? Já sei, eu sou mais bonito que vocês, né? Tá bom, é verdade, eu sou mais bonito que vocês. A minha mulher acha, né, amorzinho? Eu vou ter uma reunião com a pastora depois. Vamos orar, vamos levantar nossas mãos. Pai, nós te agradecemos que o Senhor está nessa casa aqui. Agradecemos porque em Jesus nós temos um propósito e porque do Senhor Jesus vem o poder para testemunhar também. Nós pedimos que o Senhor derrame abundantemente sobre nós a ousadia para entrarmos nas casas, para chegarmos às pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas, expormos o Evangelho, e que o Senhor nos dê a graça de tocar o coração das pessoas, de mostrar o amor do Senhor Jesus e ganhar pessoas para o reino do Senhor. Derrame essa graça sobre mim, derrame essa graça sobre toda essa igreja, que nós sejamos ousados e amemos, Senhor, o perdido, e que
façamos a nossa parte, Senhor, porque esse é o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos por tua presença nesse culto. E agora, Pai, que o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todo este povo hoje. Amanhã, depois, no retiro, e até que o Senhor venha nos buscar. Amém e amém.